Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto que nós vamos hoje explicar está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E o tema básico deste capítulo é as parábolas do reino dos céus. Jesus, quando esteve entre nós, Jesus pregou o reino dos céus, ou reino de Deus, que é a mesma coisa. Mateus se refere ao reino dos céus porque não poderia falar de forma velada o nome de Deus para os judeus. Mas Jesus, ele fala em parábolas. Por que Jesus fala em parábolas? Porque muitos que seguiam Jesus, fariseus, saduceus, escribas, criticavam Jesus. E aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem a salvação, Jesus fala para que eles não entendessem. Para aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus, que queriam realmente ter uma comunhão verdadeira com Jesus, eles iam entender. E quando Jesus não entendia, Jesus explicava. Mas Jesus aqui, ele fala de várias parábolas. Ele cita a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. Todas essas parábolas que Jesus citou aqui, elas têm como tema central o reino dos céus. Quando Jesus fala da parábola do semeador, aquele que recebe a palavra são responsáveis por receber e obedecer. É a prática de vida. Não adianta só você ouvir a palavra e não praticar. Você tem que ouvir a palavra de Deus, internalizar e praticá-la. Obedecer ao que está escrito na palavra do Senhor. Esse é o ponto fundamental da palavra do semeador. A palavra do trigo e do joio. Ele diz que o reino dos céus incluirá tanto crentes como incrédulos, cujos destinos reais só serão revelados até o último dia. Nós não temos esse poder de julgar ninguém. O julgamento será feito pelo nosso Senhor Jesus. Mas na sua segunda vinda, Jesus vai saberá distinguir o joio do trigo. Aqueles que tiveram a salvação estarão com Jesus por toda a eternidade. Vida eterna. E aqueles que tiverem sem Cristo, os ímpios, terão a morte eterna. Isso será visto e será realizado no último dia, na segunda vinda de Jesus. Mas também ele fala do grão de mostarda nessa parábola. O grão de mostarda talvez seja a semente mais pequena que existe na face da terra. Ele fala que, a partir do seu minúsculo começo na Galileia, onde Jesus começou a pregar o reino cresce por conta própria, incluindo os discípulos de toda a terra. Quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos, eles ouviram a palavra de Jesus, aprenderam, internalizaram, agora eles são multiplicadores desse evangelho. Depois vieram os pais apostólicos, chegaram até a nós agora somos os multiplicadores desse evangelho. Para o mundo inteiro, todos precisam ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. Jesus fala nesse sentido. Também ele fala a palavra do fermento. O evangelho se espalha e dá frutos, embora as pessoas não vejam como. Quando você coloca o fermento, por exemplo, numa massa, ela aumenta o volume, aumenta o seu tamanho.
Nós não sabemos como isso acontece, como isso se espalha. Nós não sabemos como, mas sabemos que acontece. Da mesma forma, Jesus compara o seu reino a essa mesma situação, que ele dá frutos, embora as pessoas não vejam como. E também fala do tesouro escondido. Essa parábola de respeito àquele que descobre o valor do evangelho, busca a oportunidade que ele oferece e abandona tudo para possuí-lo. Isso é uma verdade. Quando nós entendemos que o valor temporal é muito menor, é desprezível em função do valor eterno, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o valor eterno, nós vamos ter vida eterna. O valor temporal é vida mundana. Nós sabemos que estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui na terra. Qualquer momento podemos partir desta vida. E aqueles que têm a oportunidade de conhecer o Evangelho, abandonam tudo para possuí-lo. Porque o valor eterno é fundamental para a nossa vida. Nosso maior valor é a salvação aqui nesta terra, neste mundo. Mas também ele fala da pérola do grande valor, de grande valor. Aquele que busca a riqueza do Evangelho, quando o encontra, abandona tudo para possuí-lo. Semelhantemente à pérola de grande valor, nós desprezamos tudo, abandonamos tudo para possuir o Evangelho. Também ele fala da rede, que é aquela rede que foi lançada ao mar, e toda espécie de peixes, e então aquelas que são selecionados. Ele fala aqui da segunda vinda de Jesus, muito reage ao Evangelho, e no final Deus revelará o motivo verdadeiro, certo ou errado. Deus escolherá aqueles que são vasos de ira e vasos de misericórdia. Vasos de ira, aqueles que terão a morte eterna, de misericórdia, que terão a vida eterna. Então, são esses pontos importantes que o próprio Jesus, ele fala para cada um daqueles sobre o seu reino, o reino dos céus, através dessas parábolas. Que Deus continue nos abençoando.